Tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao nosso assunto de função. Enfim, chegamos na função polinomial do primeiro grau. Especificamente, hoje a gente vai tratar da função afim. O que é uma função afim? Uma função afim é toda função que se parecer com essa expressão aqui, ó, y igual a ax mais b. Ou, né, esse y a gente sabe que pode trocar por um f de x é igual a ax mais b. Toda expressão que você observar e se parecer com isso daqui, vai ser uma função do primeiro grau. Bom, o a e o b aqui são chamados de... O a é chamado de coeficiente angular, porque ele vai determinar a angulação da reta, que vai representar o gráfico dessa função. Como a gente vai falar de função afim, que é uma função polinomial do primeiro grau, já adianto para vocês que o gráfico dessa função é uma reta, ok? E o b? O b aqui é chamado de coeficiente linear, ou termo independente. Então, veja só. Expressões do tipo f de x igual a 3x menos 2, ou, por exemplo, y igual a menos 7 terços x menos 5, são exemplos de função afim. Se a gente fosse identificar os coeficientes da função, aqui no primeiro exemplo, o coeficiente angular é o 3 e o coeficiente linear é o menos 2. No segundo exemplo, o coeficiente angular é o menos 7 terços e o coeficiente linear, nesse caso aqui, é o menos 5. E é a partir do coeficiente angular que a gente pode classificar as funções afim, tá certo? Então, vamos lá. Classificação da função afim quanto ao crescimento. Da função afim quanto ao crescimento. Veja só. Quando, certo? O a é maior do que zero, então a gente está diante de uma função crescente. Por exemplo, y igual a 10x menos 1. 10x menos 1 é uma função crescente porque o a vale 10, e 10 é maior do que zero. Logo, essa função aqui é classificada como uma função crescente. Agora, se o a for menor do que zero, ou seja, se o a for negativo, aí a gente tem uma função decrescente. Ok? Por exemplo, f de x igual a menos 8x menos 2. Isso daqui é uma função afim decrescente, porque o a vale menos 8. O a é negativo. Então, quando você quiser classificar uma função em crescente ou decrescente, você identifica o a da função. E aí, a partir do a, você consegue dizer se a função é crescente ou decrescente. Por exemplo, aqui, essa função aqui, como o a é 3 e o 3 é maior do que zero, é uma função crescente. E como o a aqui é menos 7 terços e menos 7 terços é menor do que zero, então aqui a gente tem uma função decrescente. Ok? Então, o crescimento e o decrescimento da função afim vai depender do coeficiente angular. Se for um número positivo, então a gente está diante de uma função que é crescente. Se for um número negativo, então a gente está diante de uma função decrescente. Ok? A gente ainda vai fazer outras subclassificações
com relação a essas funções polinomiais do primeiro grau, na ausência do A ou na ausência do B, tá certo? Mas, por enquanto, vamos tratar das funções afim, que são funções que são desse estilo, que se parece com essa expressão f de x igual a x mais b, ok? Bom, o que seria, então, graficamente falando, uma função afim crescente? O gráfico da função afim crescente é inclinado para a direita, é uma reta inclinada para a direita. E o gráfico da função afim decrescente é uma reta inclinada para a esquerda. Nós veremos isso um pouco mais na frente, tá certo? Uma outra forma de verificar funções decrescente e crescente é o seguinte: se você tem um x1 maior do que um x2, se a função for crescente, o f de x1 também será maior que o f de x2, certo? E numa função decrescente, se você tem um x1 maior do que um x2, que acontece do f de x1 ser menor do que o f de x2. É uma outra forma de você verificar se uma função é crescente ou decrescente. Mas a mais prática delas é você olhar para o A, para o coeficiente angular. Se for um número positivo, você tem uma função afim crescente. Se o A for um número negativo, você tem uma função afim decrescente. Raiz da função. Bom, a gente já viu na aula passada sobre a raiz da função. No caso da raiz da função afim, que é uma função do primeiro grau, você vai achar só um, ou seja, você vai transformar a função do primeiro grau numa equação do primeiro grau. Então, se eu tiver a função na sua forma genérica, ax mais b, e eu quiser calcular a raiz, eu pego o ax mais b e igualo a zero. O valor do x que eu encontro é a raiz da função. Por exemplo, f de x igual a menos 2x menos 13. Se eu quiser achar a raiz dessa função, e a gente já abordou isso na aula passada, eu pego a função e igualo a zero. Menos 2x menos 13 é igual a zero. Menos 2x é igual a 13 positivo, 13 está negativo, quando passar para o outro lado vai ficar positivo. E aí vamos multiplicar por menos 1, então eu vou ter 2x igual a menos 13. X é igual a menos 13 dividido por 2, que pode ficar dessa forma, na forma de fração. Se você quiser dividir, vai dar menos 6,5. Essa é a raiz da função. Esse valor representa a raiz da função. É o valor de x que faz o y ser zero, ou o valor de x que faz o f de x ser zero. O f de menos 6,5 vai ser igual a zero, porque menos 6,5 é a raiz da função, ok? Então, vamos dar continuidade ao estudo da função afim. Gráfico da função afim. Bom, o gráfico da função afim, e eu já adiantei para vocês, é uma reta, certo? Porque a gente está trabalhando agora especificamente com as funções polinomiais do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau tem como gráfico da sua função uma reta. Então, o gráfico da função afim é uma reta. Eu preciso, então, fazer sempre a tabela para construir o gráfico de uma função afim? Não. Você não precisa ficar construindo tabelas para fazer gráfico de funções, já que você sabe que é uma reta, já que você sabe que segue um padrão. Por exemplo, y igual a 2x menos 6. Tudo que você precisa fazer é igualar uma vez o x a zero e depois igualar o y a zero. Por exemplo, quando x for zero, para x igual a zero, o que é que a gente vai ter?
y igual a 2 vezes 0 menos 6. Y é igual a menos 6. Ok? Aí depois a gente muda para... Eu não fiz para o x igual a 0, agora eu faço para o y igual a 0. Ok? Então, o que é que você vai ter? Que 0 é igual a 2x menos 6. Aí eu vou trazer o 2x para cá. Menos 2x é igual a menos 6. Multiplica por menos 1. 2x é igual a 6. Então, daqui a gente conclui que x é igual a 3, que é 6 dividido por 2. O que é que significa dizer? Significa dizer que eu tenho um par ordenado aqui. Quando o x é 0, o y é menos 6. E quando o x é 3, o y aqui nesse caso será quanto? 0. E eu só preciso desses dois pares ordenados para fazer o gráfico da função. Veja só, a gente traça o plano cartesiano. Vou usar a régua para o desenho ficar bacana. Então, está aqui o meu plano cartesiano. Mais, né? Para apagar esse quadro branco. Pronto. Assim não dá problema. E aí eu só preciso colocar esses dois pontos que eu encontrei. Quando o x é 0, o y é menos 6. Aí eu vou lá no eixo y e marco menos 6. 1, 2, 3. Como não vai seguir a proporção, deixa eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou e marco o ponto lá em cima do menos 6, ok? Lembrando que para baixo todos os valores serão negativos. Aqui. Agora eu vou verificar quando o y é igual a 0. Quando o y é igual a 0, o x é 3. Inclusive, dá para a gente dar uma ajeitada aqui no gráfico. Fica mais interessante. Para a gente usar uma escala correta. Voltei demais. Então, eu vou ter aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou marcar aqui o ponto em cima do 6. Ok? Depois, quando o y é 0, o x é 3. 1, 2, 3. Lembrando que todos esses valores aqui são negativos porque eles estão abaixo. Ok? Esses aqui são os positivos e esses aqui são os negativos. Quando o x for 0, quando o y for 0, o x é 3. E aí o que é que você faz? Ó? Você só traça a reta ligando esses dois pontos. Vou usar a régua, tá bom? Para o desenho ficar bacana aqui, ó.
Seria bom se essa régua ajudasse, né? Fosse mais rápida. Desisto dela. Deixa pra lá. Vou fazer sem essa régua. Ok? Vamos ligar aqui os pontos. Como eu já expliquei, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Vamos ver mais um exemplo. E aí, eu vou explicar que dá para fazer ainda de um jeito mais prático na hora de fazer o gráfico desse tipo de função. Tudo que você vai precisar saber é qual é a raiz da função. E aí, primeira parte, você calcula a raiz, somente a raiz. Calcula a raiz, que é uma coisa que você já sabe fazer. Então, você vai pegar e vai ficar assim, ó. 2x menos 10 igual a 0. 2x igual a 10, x igual a 5. Aí você vai lá no gráfico, no eixo horizontal, você marca o 5, ok? Faz o plano cartesiano. E aí, no plano cartesiano, no eixo horizontal, você marca o 5. Sempre esqueço que eu não posso fazer uma reta que ele feche o retângulo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E coloca o ponto em cima dele, da raiz que você encontrou. Depois, lá no eixo vertical, você marca o valor do B. Quem é o B? Ó? O B vale menos 10. Então, você vai lá e procura ou bota proporcionalmente o menos 10. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Marca o ponto referente ao menos 10. E aí, depois que você fizer isso, você liga os pontos, você traça uma reta unindo os dois pontos. E aí você vai ter o gráfico da função. Ok? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. O eixo X aqui, relembrando, é os eixos das abscissas. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Ok, pessoal? Então, a nossa primeira parte sobre função afim acaba por aqui. Ok? A gente ainda vai estudar mais sobre esse tipo de função, fazer exercícios, fazer construção de gráficos. Nas próximas aulas, eu pretendo fazer ainda mais algumas classificações dessas funções polinomiais do primeiro grau, e aí depois a gente pratica com mais exercícios de construção de gráfico, de classificação de função, conta crescimento e decrescimento, beleza? E cálculo de raiz. A nossa aula acaba por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.